boa tarde a todos nesta tarde chuvosa, mas sempre com informação qualificada, porque é este o perfil do Grupo Jornal de Comunicação. Eu sou Denis Ventura Bittencourt, hoje é segunda-feira, dia 30 de junho, mais um ciclo que é encerrado aí. Com isto também, as grandes festas do Estado, que acabaram encerrando aí parte de um ciclo muito benéfico, por sinal, porque o povo também está feliz, né? Sem aquela fala chata, repetitiva, de gente negativa, que é pão em circo, isso cansa, né? Não é mais nem inteligente falar isso, né? Tem que mudar o discurso, né? Então, o povo também tem o direito, eu digo povo, pessoa, ser humano, a verificar grandes nomes da música, a saírem com as suas famílias, a entreterem-se e, pois isto, retomam o trabalho, retomam as suas atividades com força, com alegria, com vitalidade, sem que isto, de maneira específica, seja utilizado como politicalha. Tem nada a ver, tá? É a genuína identidade do sergipano, este período agora das festas, né? Da tradição sergipana. É o momento em que eu vejo o povo de Sergipe mais feliz, é neste período. É algo muito semelhante a nós na Bahia, no período de carnaval. E eu diria até, viu, sergipanos queridos, que vocês estão mais festeiros do que nós baianos, porque as pessoas acham, 10 dias de carnaval. Nós tivemos aqui 30 dias, lindos 30 dias, de forró, de um investimento grandioso por parte do governo do Estado, da iniciativa privada, mas também com vultoso retorno para a hotelaria, para os empregos, para as empresas terceirizadas, para o setor de entretenimento. Então, tudo que foi investido, eu não tenho a menor dúvida de que o retorno, né, já aconteceu para o Estado, em vários segmentos. E é isso mesmo, o processo é sazonal. Então, eu vejo muita gente criticando, com jornalismo cansativo, um jornalismo somente do criticar, né? É preciso ter jornalismo equilibrado, consciente, de que o turismo é uma cabeça indubitável da geração de emprego, de economia, de renda, que dá super certo no mundo inteiro. Não seria diferente em Sergipe. Então, parabéns à organização da Prefeitura, parabéns à organização do Governo do Estado, que fizeram as festas coexistirem de maneira absolutamente bela e, volto a dizer, com a alegria do povo sergipano presente, que eu não fui nem um dia. Eu sou assim muito caseiro, tá, gente? Caseiro. Capricórnio já nasce velho, entendeu? Mas eu fico em casa acompanhando as transmissões e vendo as pessoas dançar, vendo as pessoas jogarem os braços de um lado para o outro, entoados, né, com a segurança incrível, sem quase violência nenhuma, foi um caso ou outro esporádico. Então, isso mostra muito da personalidade do sergipano, que gosta do período junino, da manutenção da identidade do sergipano. São exatamente 15 horas e 39 minutos, voltamos. Muito obrigado, Luciano. Voltamos com o Denis Ventura Entrevista, hoje à tarde, com duas educadoras fantásticas. Eu vou ler os sobrenomes, eu sou péssimo para sobrenome. A professora Marluane Poderoso, que é coordenadora acadêmica da FANESE, né? Trouxe um vinho para mim, ela prometeu e trouxe. E eu amei, né? Porque eu sou o homem do vinho. Tá vendo? Adorei. Que obrigado, bom que você viu? Gostou. E nesse frio, tenho certeza. Nesse frio hoje caiu bem. é aquela história meinha, né? Sim. Vale tudo. Sim. Ai, vale no veleiro, né? E paz, que é o que as pessoas hoje também precisam, que inclusive, professoras, é nossa segunda temática do dia hoje, com a psicóloga Niclésia Dias, falando sobre essa questão do equilíbrio ou do desequilíbrio que está perdurando em meio às relações sociais, né?
extrema importância. E, na sequência, também, a professora Camille Lima, que é coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão. Portanto, duas pesquisadoras, duas estudiosas, para falar sobre um tema que nunca pode cair em desuso, que é o tema respectivo às possibilidades de vida criadas pelo processo de educação. Professoras, boa tarde, fiquem à vontade. Boa tarde, muito Tudo obrigada. jóia? Tudo bem. Contrário a mim, que amo forró, mas não dancei forró. Foram prestigiar? Foram algum dia? Acredita que eu não fui nenhum dia. É Capricórnio, A gente né? Não, sou taurina, não Ah! fui. Minha querida, todo mundo quatro patas aqui, né? Então tá Só tudo quer ficar na em mesma- casa, Só é. quer casa. Por que Taurino e Capricórnio são assim, né, Já minha pensou? querida? A gente A gente é ama. caseiro, exatamente. E o povo fala que a gente não sai. Não levem isso como deselegância, como desprestígio. Nós realmente amamos ficar em casa. É uma coisa até que a gente gostaria de mudar, né, Marlone? Exatamente. Né? Comendo uma boa comida, É. assistindo ali um Netflix, um Is- filme. Acabou o planeta para mim ali, Pronto, entendeu? é isso aí. Se vier o cometa, eu falo, pode vir porque eu estou feliz, Já entendeu? tô em casa. Dança forró, professora. Eu fui 2 dias. Ah, Não forrozeira. sou capricorniana nem taurina, sou leonina, Leonina. mas vaidosa. caseira também. É? Mas eu fui nos dias específicos. Caseira, assim. pero não muito. É. Dos 28, foi 2, já tem aí 2%. É. 10%, né, Luciano, né? Já deu uma caminhada Fui boa. nos dias de Alceu e de Geraldo só para Maravilhoso, prestigiar as maravilhoso, divindades, né? Não é maravilhoso, Muito né? bom, muito E aí, assim, como é que as pessoas ficam criticando o tempo inteiro? Eu acho muito deselegante gente mal-humorada. Claro, Entendeu, claro. né? Nós criticamos quando a coisa não está boa, quando a coisa é mal empregada. Então, você vai lá, não é nem criticar, é orientar, né? É dizer aquilo que o povo gostaria de falar e que nós podemos. Mas é preciso também elogiar o que deu certo, né? Exato, e valorizar as nossas raízes nordestinas. Exatamente. Né? Estamos no país do forró, como assim falamos, temos Exato. a capital, temos, enfim, outras cidades, né? Outros estados que fazem forró lindíssimos, e por que não Sergipe não poder fazer Exato. esse forró lindo que foi, e né? ganhou uma dimensão nacional, né? Exato, Nós tínhamos exato. uma coisa muito modesta ali e agora tornamos no circuito. As pessoas do Brasil inteiro vêm curtir o forró, o Arraiá do Povo, o Forró Caju. Então, isso é uma grande referência. Eu diria que a gente ali já compete ali tranquilo com o Campina Grande. Exatamente. Entendeu? E um ponto Desculpa importante. aí, viu, Paraíba? Mas Sergipano não é brincadeira. Não, não é brincadeira, não. É Sergipano assim, ele tá quietinho, né, Luciano? Ele não faz, tá tudo certo. Quando o Sergipano fala, eu vou fazer, aí sai de baixo. Inclusive, Denison, teve uma repercussão muito positiva dos intérpretes de Libras, né? Foi destaque no coisa jornal linda. hoje, né? Foram Foi entrevistados, nacionalmente, nacionalmente inclusive. reconhecidos. Então, assim, mostra a questão da preocupação com a inclusão, com a acessibilidade. Então, assim, Verdade. acho que tem os pontos positivos e a gente tem que valorizar, sim. Concorda, né? Sim. Investiu e voltou, com certeza. Lotadas todas as noites. Lotadas as pessoas. E o bom, sabe o que é, professoras? Que todo mundo compreendeu o momento. Né? Exato, exato. Então, as empresas compreenderam este momento de os seus colaboradores também poderem dançar até 1h, parece que era o prazo máximo, tinha uma história dessa Isso, semana, é. né? Era bem E tranquilo. depois, ok, ninguém morre porque dormiu 1 hora a menos, 2 horas a menos, porque a alegria também contagia. E o que é o ser humano sem alegria? Nada, né? Descompensa, né? Descompensa, pira, né? Pira. Exato. Olha, educação é um tema que vem passado aí passou, eu diria, em um dado momento, por uma crise muito grande, né? Mas resilientes, os educadores que são, responsáveis que são, puseram a educação no Brasil de novo em pauta, no eixo, e ela volta, né, agora a ser ângulo para que as pessoas busquem melhores perspectivas de vida. Está passando aquela doença dos coaches e dos tiktokers. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças Estamos a ao Deus. vivo. Senhor Jesus, você existe. Amém. Né?
porque foi alguma coisa realmente complicada do ponto de vista viral. Exato. Ainda bem que foi Denison Ventura que falou. Não e, é? e a fala dele, eu comungo dessa fala, porque assim, nós que passamos por um processo de graduação, de pós-graduação, de um investimento no mestrado, né, dentro da Universidade Federal, Camille foi minha contemporânea na época do mestrado. Que bacana. O quanto é árduo, né, professora Camille? A gente está ali, a gente se debruçar sobre os livros, a gente pesquisar, participar de congresso, ver tudo Noites isso. perdidas. Exato. E Madrugadas perdidas estudando. E o povo muitas. dançando na rede social. Exato. Não, gente, alguém tem que falar, né? Não dá. Não dá. Não dá. Assim, a gente respeita, mas a gente alerta também, né? Falar que um deu certo porque está dançando no TikTok, tudo bem. Felicidades para você, meu querido, né? Exato. Minha querida. Mas a humanidade, ela não pode ficar só em dança, porque senão a gente mata o conhecimento. Com certeza. Né? Edson, com certeza. Né? Não tem como, Com né, a pessoa certeza. pegar, deixar de trabalhar com conhecimento, trabalhar com informação qualificada, né? E é o grande boom, sabe, professores, Sim. que agora está dando a própria comunicação. Sim. Todo mundo, não, ia, pode vir. Sim. Porque a humanidade, infelizmente, não sabe lidar com os critérios de maneira responsável. Exato. Né? Como é com a internet, tudo que é gratuito e aleatório perde-se. E aí, mais do que nunca, a imprensa tornou-se, de novo, imprescindível para combater o que é desinformação e o que é fake news. Exatamente. Né? Então, exatamente. sem o rádio, sem a TV, sem os portais de credibilidade da imprensa oficial, nós vamos ficar imersos na política com pessoas que você não consegue discernir se elas falaram, se não falaram. E aí entra a imprensa como uma forma de as pessoas buscarem o rádio, a TV, os portais dessas emissoras para ter informação qualificada. Como então, o fonte que é bom confiável, resiste, né? É como fonte confiável, porque a gente vê esse boom da inteligência artificial, eu sempre falo, a inteligência artificial ela não é um bicho de sete cabeças. Exato. Desde que você saiba utilizar, e inclusive, Denison, dentro do processo educativo, seja na educação básica, seja na educação de ensino médio e seja na graduação, né? Hoje a gente enfrenta um problema muito grande dos alunos terem preguiça de raciocinar, por assim dizer, a professora Camille bem sabe, de construir artigos, né? Durante esse semestre, a gente teve, por exemplo, foi promovido, inclusive, pela professora Camille, uma oficina de currículo Lattes. Fantástico Então, os meninos, isso. o que é um currículo Lattes, né? Então, a gente vem com essa preocupação de, desde o início, mostrar como se faz um currículo Lattes, que você confeccionar um artigo, que você publicar esse artigo lá na frente vai fazer diferença, seja numa competição de classificação, num concurso público, ou até mesmo numa seleção de mestrado, de doutorado, de Exato. professor. Então, assim, o currículo, ele ainda é importante, né? Então, assim, aí a gente se vê numa situação que o aluno ele tem essa preguiça, muitas vezes, de pesquisar, esse achismo de que o ChatGPT, por exemplo, vai fazer tudo por ele, e não. Eu acho um absurdo aquilo. E não Você é abre, assim. Sabe o Google? Exatamente. Ele já vem, já vem com a ferramenta eu só da faltei IA ali, bater né? no Google essa semana. Semana passada, na verdade, eu percebi isso. Já veio com o texto pronto. Que vergonha. Exatamente. Quer dizer, nesse aspecto, né, gente? Vergonha nesse aspecto. A tecnologia querendo que o ser humano não pense mais. Exato. Né? Porque quando você pensa, você constrói a frase, o período, né? A morfossintaxe, os elementos de pontuação, de concordância, para além de ser o exercício da língua, na verdade, o exercício que seu cérebro pensa. Exato. Que você é exatamente. capaz de orquestrar uma sequência de pensamentos lógicos, sintaticamente falando, né? Semanticamente dizendo, construindo ideias, contrapontos. E aí, quando eu abri, estava lá o texto sugerido para ele, falar assim, mas que falta de vergonha na cara, né? Quer dizer, a pessoa nem sequer perguntou. Porque vai lá que eu queria uma ajuda, né, professora? Vem cá, dá para sugerir um texto? Estou simulando, tá? Jamais faria isso. Mas uma ajuda? Não se pergunta mais. Já vem dando o vício do que é mais fácil. Exatamente. Mas o que é mais fácil
nem sempre mantém a sobrevivência, né? Exatamente. E nós, assim, enquanto educadores, né, Denis, eu falo nós, todos nós, Sim. e professores, temos essa missão, né, de continuar mostrando ao aluno que o caminho da pesquisa, o caminho da extensão, e não só o da inteligência artificial, de que entrega pronto, é um único caminho. Então, tem que raciocinar, Não tem que deve ser, né? exatamente, tem que pegar o livro, tem que ler, tem que ir buscar, fazer oficinas, né? A FANESE sempre teve essa preocupação, você bem sabe, da gente poder ofertar aos alunos esse ensino de uma forma que ele possa abranger todas as áreas, para que quando a gente devolva esse aluno para o mercado, seja qual for, né, o curso que ele faça dentro da nossa faculdade, ele esteja pronto. Né? Então, assim, as próprias ações que são desenvolvidas dentro do núcleo de pesquisa e extensão buscam essa preocupação. Então, a gente faz reuniões periódicas, né, Camille, com essa preocupação justamente de trazer o aluno para dizer, a inteligência artificial está aí, ela pode ser usada a seu favor, mas ela não pode fazer o seu papel de aluno. Ela não vai fazer a prova por você, ela não vai fazer, construir um artigo para você, porque, na verdade, ali é uma falsidade. E as suas ideias são suas, exato. Você não é você, né? Exatamente. Quer dizer, como é que você dorme, né, professora? Coloca a cabeça no travesseiro, né? E acho que o que é importante reforçar é que a faculdade, o ensino superior, ele não se resume apenas à sala de aula. Na sala de aula a gente fomenta, a gente instiga. Sim. Eu mesma me deparo com isso, me incomoda muito, essa falta de leitura, a não exercício da leitura, e a gente percebe isso quando a gente conversa com um aluno que tem uma dificuldade de formular uma simples frase, de fazer uma pergunta bem bobinha, de concatenar ideias ali durante a prova. E perceber isso nos faz entender que é preciso ainda mais instigar a pesquisa e a extensão. Fantástico. São 3 caminhos que caminham para um fim único, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a gente tentar incutir na cabeça do aluno que não basta entrar em sala de aula, não basta ficar refém de ferramentas que nos dão respostas muito rápidas, o que, por um lado, pode ser muito bom, mas a gente precisa o tempo todo estar exercitando esse cérebro para, inclusive, conseguir elaborar novos problemas para trazer novas respostas. Isso, né? A ideia justamente é essa. Então a gente não vai questionar mais nada. Sim. Né? E eu acredito não vai assim. desdizer o que foi dito, porque é interessante às vezes desdizer aquilo que me foi dito também. Não levar sempre como verdade absoluta. Exato, né? não existe. Nós construímos perguntas e novas respostas o tempo inteiro. É assim que o conhecimento ele vai se movimentando, se movendo. Senão a gente estaria estático há milhões de anos atrás, quando os gregos disseram para a gente que era o conhecimento. Então, assim, fomentar isso, incutir isso na cabeça do aluno, acho que é o grande desafio hoje. E fazer com que o aluno perceba que ele está ali e ele tem que estar completamente imerso no ensino, porque isso vai trazer um resultado muito positivo para ele. E tirar um pouco, né, gente, que deve ser hoje um desafio em sala de aula, né, Marlone? A questão de tirar do aluno a tendência aos vícios e a facilidade prostituída que o século XXI diz que é uma vantagem. Exato. Né? Exatamente. Porque está tudo muito maluco, né? Aqui para nós, Tá, né? tá tudo muito os trocado valores estão de muito lugar. estão Invertido. crazy, né? As pessoas estão desordenadas, e aí o que é errado passa a ter valor nenhum. Com todo respeito, a gente fala em valores sociais hoje, parece que nós somos velhos arquétipos, né? Ou arquetipos do nada, do tempo, só Deus sabe de onde, porque coisas que eram absurdas hoje são dadas como normatizadas. E não normalizá-las e normatizá-las é como se nós fôssemos ultrapassados e jogados fora. Então, o que é lógico, o que é inteligível, o que é aceitável, passa a ser questionável. A burrice, a dança, a bunda passa a ser valorizada de novo. Ok? E aí, só quem pode tirar isso do caminho com essa preciosidade de abrir e mostrar outros universos é o processo de educação. Eu não vejo outro caminho senão esse, né? Exatamente. A gente fica com essa responsabilidade, Denison, de mostrar muitas vezes para o aluno que, às vezes, uma intriga política que o país vive não define
muitas coisas, Exato. né? Então, assim, que a gente tem que ter o nosso senso crítico e que esse senso crítico, ele é construído durante esse processo educativo, Exato. né? Com debates em sala, com rodas de conversa, como a gente faz, para que o aluno ele possa sair e ter também uma responsabilidade na fala. Exato. E isso é cobrado do professor, Da né? própria fala, Isso né? é cobrado, Que exatamente. ele cria a própria fala, Exatamente. né? Que ele cria a exatamente. própria fala. Exatamente. Esse discurso nosso e de vocês propriamente que estão no laboro lá de um processo educacional que deve transformar e que eu penso ser complexo mais no Brasil, inclusive, isto, né? Sim. Por exemplo, você vai à Praga, as pessoas, elas usam o celular nos momentos de trabalho ali, um exemplo. Quando elas estão no entretenimento, você chega aos cafés, nas ruas, as pessoas estão conversando. Os celulares, naturalmente, nos bolsos. Tipo assim, o que for urgente, liga. Exato, né? Se esses vícios nossos... E aí, óbvio, tem a mudança cultural de cada país, né? Exato. Então, parece-me que é mais complexo para todos nós, no Brasil, ainda tentarmos colocar na cabeça dessa geração que está agora que estudar é bom. Exato. Porque parece que alguém disse que é ruim. Né? E não é porque assim, que é né, cansativo. E assim, o que fica pra gente, eu sempre falo isso, é o que a gente aprende. Uhum. Né? Então, assim, quando você se especializa, quando você faz uma graduação, quando você faz uma pós, quando você termina o seu ensino médio, podem tirar qualquer coisa de você, mas o que você aprendeu, ninguém vai tirar. O conhecimento, ninguém tira, né? Exato. Então, nós educadores e professores que estão ali, eu sempre falo, assim, na trincheira, no dia a dia, na sala de aula, a gente tem que incutir isso na cabeça do aluno para ele enxergar que tem uma possibilidade no mercado de trabalho que já exige que ele seja qualificado, a verdade é essa, né? Então, que ele saia qualificado, mas, para além disso, que ele também tem um senso crítico, né? Senso crítico, responsabilidade social, Exato. acho que isso também é um ponto que lá na FANESE a gente bate muito nisso, né? De devolver para a comunidade, sabe, Denison? Sim. Que os meninos eles tenham essa consciência do que a gente devolve para a comunidade. Não só entregar eles no mercado de trabalho, mas o que você devolve para essa comunidade, o que é que você está fazendo de diferente, né? Um projeto muito interessante que a gente tem, que foi desenvolvido agora nesse início do semestre, é o projeto Coliga, né? Então, os laboratórios da... Projeto Coliga. Coliga. Em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Então, assim, os laboratórios da FANESE ficam à disposição da comunidade. A comunidade vai até a FANESE, acessa o laboratório e pode fazer cursos gratuitos através da plataforma Coliga e com certificado emitido pela Fundação Roberto Marinho. Então, assim, não só a comunidade, mas os próprios alunos, os próprios colaboradores. Eles estão em que esfera, professora? Sempre EAD, né? São cursos EAD, mas você pode fazer gastronomia. Sim, você isso pode, que eu quero saber. são diversos, Sim. é uma diversidade. Então, você pode fazer marketing, você pode fazer gastronomia, você pode fazer um curso de pacote Google, certo? Então, assim, são diversos cursos que você se profissionaliza, né? E que estão abertos. Então, assim, por exemplo, enquanto o aluno pode estar na sala de aula, assistindo sua aula, o seu pai ou sua mãe pode estar no laboratório fazendo, né, os cursos que são ofertados. Então, assim, ter essa responsabilidade social também, incutir na cabeça do aluno que a gente também tem esse papel, não só enquanto professor, mas enquanto instituição, né, Denison? Perfeito. Professoras, hoje, qual é a média de alunos universitários no Brasil? Você sabe me dizer média, assim? mais ou menos... Então, a gente pesca no intervalo. Isso no serve, intervalo. Viu? Né? Aqui a inteligência IA ajuda, né? É uma pergunta óbvia, viu, minha filha? Agora, criar o meu pensamento, não. Exato. Né? É uma pergunta direta. Uma pergunta direta, vai. Agora, criar o que eu vou pensar, por favor, não. Me dê mais retorno, Luciano, que minha voz está fonhê e borocochô, entendeu? Me dê vida, por favor, que eu estou sem vida. Vem cá, professoras. O que eu percebo é o seguinte, né? É uma analogia, assim. O número de gente que vai à academia não é o número necessário de pessoas que deveriam fazer atividade física. Sim, né? sim. Ainda não é. Então, nós vemos as academias aparentemente lotadas, né? Mas aquilo não representa quase nada do que deveria, de fato, existir para termos a sociedade que está ali mais preocupada com a saúde e não com a estética, né? Eu tenho essa mesma visão, e vamos tirar isso no intervalo já, essa dúvida,
qual é a percentagem hoje, ou porcentagem, de alunos na universidade fazendo aí um contraponto com adultos no Brasil. Sim, né? sim. E a gente vai dar uma pescada, mas uma pescada boa, isso é possível, isso pode. E a gente volta já já aqui com essas duas professoras, né, mestras poderosas, que perfazem o quadro da FANESE, que tem seus cursos, as maiores notas 4 e 5 ali pelo MEC. Então, você que nos escuta, não fique nessa de, porque a vida de Virgínia... Ai, meu Deus do céu, né? Olha, há lugares que só dinheiro não acessa. Verdade. Né? É verdade. Então, assim, ter dinheiro e ser vazia, ter dinheiro e ser fútil, ter dinheiro e ser superficial, entendeu? Ter dinheiro e não ter bom gosto. Pode ter 1 bilhão, mas sentar à mesa com a pessoa oca, sem conhecimento, sem uma área específica e pluralizada, né? Sim. Porque hoje não pode ser somente uno, tem que ser plural. É muito... Tira o tesão. Né? Sim. Né? Acho que foi boa palavra, né? Sim, sim. Não tem como. Um vinho para tomar esse vinho de Marluane. Tem que ser com a pessoa plural, gente, para conversar, porque não tem como, né? Então, assim, não fiquem preocupados com dinheiro, não. Fiquem preocupados em ser. Informação, em capacidade, né? Em você saber que você pensa, que você não é só uma bunda que mexe, ou que você não é só um bestial na internet que é pago pelo YouTube porque é visto fazendo coisas horrorosas. Porque aquele dinheiro com a burrice não dá liga, são coisas que não combinam. Perfeito. Nós vamos ao intervalo comercial, eu volto já já, tá? Quero agradecer ao Hospital e Maternidade Santa Isabel, na pessoa do competente, inteligente, sabe, super executivo, Dr. Rubens Moreira, que fez uma transformação no Hospital e Maternidade Santa Isabel. Agradecer à Confederação Nacional de Seguradoras, a CNSEG, ao Governo de Sergipe, à Prefeitura Municipal de Aracaju, a DESO, na pessoa do presidente Dr. Luciano Paul Góes. Ainda agradecer à Valor Imobiliária, lá no CEO Haroldo Franca e na diretora jurídica, a doutora Delane Franca, que inclusive faz aniversário amanhã, 1º de julho. Nossos parabéns do Grupo Jornal de Comunicação antecipados, os parabéns. Muitas felicidades à senhora. E aquele detalhe que na Valor, você não precisa... eu tive um problema com o meu nome, não paguei a conta, fiquei lá com o nomezinho no Serasa por hora, mas quero reconstituir. E para isso eu preciso ter um espaço para montar minha empresa. Na Valor você vai e você vai alugar o seu espaço para a sua empresa ou a sua casa para morar e começar uma nova vida, porque a Valor tem o chamado Credit Prime, que é um banco próprio, né? Então, assim, é muito bom saber que tem empresário muito rico, como é o caso de Haroldo, né? E que tem um banco próprio que garante que o dono lá do imóvel vai receber o aluguel. E aí aquela pessoa que naquele momento teve uma dificuldade de vida, mas fala, eu consigo honrar a partir de agora, pagar direitinho e depois limpar meu nome. Ela aluga a casa dela e também aluga o seu endereço comercial para reinicializar a sua vida, porque a Valor, por intermédio do Credit Prime, garante o aluguel de imediato para suprir as suas vontades, né? E também agradecer a Emagrecentro. Quer ficar bem, com saúde, procure a Emagrecentro. Quer verificar como está o seu diabetes, se a doença está sob controle, quer voltar aos níveis naturais de saúde, procure Dr. Diabetes DM2, tá? Que é outra empresa que também trata de saúde. Nós somos o Grupo Jornal de Comunicação, presidido por José Arinaldo de Oliveira Filho. Luciano está ali na mesa, orquestrando. Quem manda é ele. Entendeu? Se ele quiser acabar com a minha vida, ele acaba. É só soltar um áudio. Brincadeiras à parte, Luciano, muito obrigado sempre por sua competência. E eu volto já já com essas duas competentes professoras da FANESE, ainda para falar sobre um tema que nunca pode cair em desuso, que é educação.
A gente volta já, depois da pesca, né? Vou pescar aqui sobre a questão de quantos porcentos fazem aí universidades no Brasil. Eu vou usar IA só para isso, para não dar ousadia a IA. Pode dar ousadia demais, não. Estamos apresentando